Em um movimento eficaz, o alto comando alemão facilitou o retorno de Vladimir Lenin à Rússia em meados de 1917. Lenin então liderou a Revolução de Outubro, que destruiu o governo czarista do Império Russo e levou à sua retirada da Primeira Guerra Mundial, permitindo que a Alemanha concentrasse seu esforço de guerra nos aliados ocidentais. Ao contrário do que se pensa, o triunfo da Revolução Russa não estava relacionado com a insurreição do proletariado contra o czar, mas sim com o investimento alemão na causa bolchevique, com o único objetivo de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Stalin, Lenin, Trotsky e outros bolcheviques eram irrelevantes em comparação, por exemplo, com a figura oculta de Israel Helfand, sobre o qual faremos um vídeo especial e que tinha um amplo contato com os poderes alemães. Neste vídeo, nos concentraremos no que o professor Anthony Sutton desenvolve no capítulo 3 do seu livro Wall Street e a Revolução Bolchevique, a ajuda alemã e de Wall Street para o sucesso da Revolução Comunista na Rússia. Os principais financistas do lado bolchevique foram Israel Helfand e Jacob Furstenberg. Do lado alemão, alguns homens relevantes colaboraram com este acordo: o chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg, o general Erich Ludendorff, o ministro alemão em Copenhague Brockdorff Rantzau, o secretário de Estado Arthur Zimmermann e, claro, o banqueiro Max Warburg. Logo, os banqueiros de Wall Street entrariam depois nessa história também, como ficará claro. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. Em abril de 1917, Lenin e um grupo de 32 revolucionários russos, principalmente bolcheviques, viajaram de trem da Suíça através da Alemanha, passando pela Suécia e chegando até Petrogrado, na Rússia. Eles estavam a caminho de se encontrar com Leon Trotsky para completar a revolução. Seu trânsito pela Alemanha foi aprovado, facilitado e financiado pelo Estado-Maior alemão, e este, caros espectadores do canal, é um fato histórico incontestável. A viagem de Lenin à Rússia fazia parte de um plano aprovado pelo Comando Supremo do Exército Alemão, aparentemente sem um conhecimento imediato do Kaiser, para promover a desintegração do exército russo e assim eliminar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A possibilidade de que os bolcheviques se voltassem contra a Alemanha e a Europa era algo que não ocorreu ao Estado-Maior alemão naquele momento. No nível mais alto, o oficial político alemão que aprovou a viagem de Lenin à Rússia foi o chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg, um descendente da família de banqueiros de Frankfurt, que se tornou muito próspero durante o século XIX. Hollweg foi nomeado chanceler em 1909 e em 1917 havia perdido o apoio do Reichstag e renunciou, mas não antes de aprovar o trânsito dos revolucionários bolcheviques para a Rússia. O próprio Kaiser não soube da operação até depois de Lenin já ter passado para a Rússia. Para Anthony Sutton, Lenin não conhecia exatamente a fonte precisa da assistência financeira e logística que recebia, mas tinha ideia, de qualquer forma, que o governo alemão estava fornecendo algum financiamento. No entanto, havia ligações intermediárias entre o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e Lenin, conforme mostrado nesta tabela a seguir. Vamos explicar as conexões alemãs até Lenin. O chanceler alemão Bethmann-Hollweg se comunicava com o ministro alemão das Relações Exteriores em Copenhague, na Dinamarca, Brockdorff Rantzau. Por sua vez, Rantzau estava em contato com Alexander Israel Helfand, mais conhecido por seu pseudônimo Parvus, que também estava em Copenhague. De sua parte, Parvus era a conexão com Jacob Furstenberg, um polonês descendente de uma família rica, mais conhecido por seu pseudônimo Ganetsky. E Jacob Furstenberg era o elo direto com Lenin. Embora o chanceler Bethmann-Hollweg representasse a autoridade final para a transferência de Lenin, e embora Lenin provavelmente estivesse ciente das origens alemãs da assistência, Lenin não pode ser classificado como sendo um agente alemão. O Ministério das Relações Exteriores alemão avaliou as prováveis ações de Lenin como consistente com seus próprios objetivos,
de dissolver a estrutura de poder existente na Rússia. Assim, ambos os lados também tinham seus objetivos ocultos. A Alemanha aspirava a ter acesso aos mercados russos após a guerra, e Lenin pretendia estabelecer uma ditadura marxista. A ideia alemã de usar revolucionários russos para abater a Rússia pode ser rastreada até 1915. Em 14 de agosto daquele ano, Brockdorff-Rantzau escreveu ao subsecretário de Estado alemão sobre uma conversa mantida com Helfand Parvus, fazendo uma forte recomendação para contratar Helfand. As ideias de Brockdorff-Rantzau sobre dirigir ou controlar os revolucionários eram paralelas com as dos financistas de Wall Street. Tanto o banqueiro John Pierpont Morgan como a American International Corporation também tentaram controlar os revolucionários que se estabeleceram nos Estados Unidos para seu benefício próprio. Os documentos dos arquivos das relações exteriores delineiam os termos exigidos por Lenin para aceitar a ajuda. E o mais interessante deles é o ponto número 7, segundo o qual as tropas russas teriam permissão para entrar na Índia. Isso sugere que Lenin pretendia continuar o programa da expansão czarista. Então, em 16 de abril de 1917, um trem carregado com 32 pessoas, incluindo Lenin, sua esposa Nadezhda Krupskaya, Grigori Zinoviev, Sokolnikov e Karl Radek, deixaram a estação central de Berna, na Suíça, a caminho de Estocolmo, na Suécia, obtendo permissão para entrar na Rússia. Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, Trotsky também tinha fundos rastreáveis de fontes alemãs, como foi visto no segundo vídeo desta série. Trotsky era um menchevique que se tornou bolchevique apenas em 1917. Isso sugere que os fundos alemães talvez estivessem relacionados à sua mudança de rótulo partidário. No início de 1918, Edgar Sisson, o representante americano em Petrogrado do Comitê de Informação Pública dos Estados Unidos, comprou um conjunto de documentos que pretendiam mostrar que Trotsky, Lenin e os outros revolucionários bolcheviques não estavam apenas sendo pagos pela Alemanha, mas que, além disso, eram agentes do governo alemão. Esses documentos, mais tarde chamados de Sisson Papers, foram enviados rápida e secretamente para os Estados Unidos, para fins de autenticação. 2 historiadores proeminentes testemunharam que eles eram genuínos. A imprensa norte-americana em geral aceitou os documentos como autênticos, mas hoje se sabe que quase todos os Sisson Papers foram falsificações. O texto alemão está repleto de termos incorretos e americanismos. Que os documentos são falsos é a conclusão de um estudo exaustivo do historiador e diplomata americano George Kennan e de estudos feitos na década de 1920 pelo governo britânico. Mas alguns dos Sisson Papers são baseados em informações autênticas e, como Kennan observou, os falsificadores certamente tiveram acesso a boa informação confidencial. Os documentos 1, 54, 61 e 67 mencionam que o banco Nya Banken de Estocolmo serviu como um canal para fundos bolcheviques provindos da Alemanha. Este canal é confirmado em fontes mais confiáveis. Os documentos mencionam Furstenberg como banqueiro intermediário entre os alemães e os bolcheviques, e o nome desse Furstenberg também aparece em outros documentos autênticos. O documento número 54 dos Sisson Papers menciona Olaf Östberg, e ele, de acordo com suas próprias declarações, era o banqueiro dos bolcheviques. Em 1917, Östberg era o diretor do Nya Banken. Em geral, os Sisson Papers, embora manifestamente falsificados, são parcialmente baseados em informações genericamente autênticas. Desta forma, os Sisson Papers provam o envolvimento de alemães com os bolcheviques. Em 1918, o governo americano queria unir a opinião interna a favor de uma guerra impopular contra a Alemanha, e os Sisson Papers foram uma luva, pois demonstravam a cumplicidade da Alemanha com os bolcheviques. Uma revisão dos documentos existentes nos arquivos do Departamento de Estado norte-americano sugere que tanto o Departamento de Estado quanto o embaixador americano na Rússia, David Francis, estavam bastante bem informados sobre as intenções e o desenvolvimento do movimento bolchevique. Por exemplo, no verão de 1917, o Departamento de Estado queria impedir a saída dos Estados Unidos de pessoas injuriosas, ou seja,
revolucionários russos voltando para a Rússia, mas não foi capaz de fazê-lo, porque essas pessoas começaram a carregar novíssimos passaportes russos e também passaportes norte-americanos. Os preparativos para o golpe bolchevique eram bem conhecidos por pelo menos 6 semanas antes do mesmo acontecer. Relatório dos arquivos do Departamento de Estado afirmam, em relação às forças de Kerensky, que era duvidoso que o governo pudesse reprimir o surto. A desintegração do governo de Kerensky foi monitorada ao longo de setembro e outubro, bem como os preparativos bolcheviques para o golpe. O governo britânico alertou os residentes britânicos para deixar a Rússia 6 semanas antes da fase bolchevique da revolução. O primeiro relatório completo do sucesso bolchevique nos inícios de novembro chegou a Washington em 9 de dezembro de 1917. Este relatório descreveu o perfil imoral desta revolução e mencionava que o general americano William Judson havia feito uma visita autorizada e uma entrevista com Trotsky, apontando a presença de alemães em Smolny, o quartel-general soviético. Em 28 de novembro de 1917, o presidente Woodrow Wilson ordenou não interferir na Revolução Bolchevique. Essa instrução foi aparentemente uma resposta ao pedido do embaixador Francis, que pediu uma conferência com os países aliados sobre o que fazer, com a qual a Grã-Bretanha já havia concordado. O Departamento de Estado americano argumentou que uma conferência como a solicitada não era uma prática habitual. Nestas conferências, ficou-se sabendo que a Inglaterra era passivamente a favor da Revolução Bolchevique, que a França era indiferentemente contra e a Itália ativamente contra. Haviam rumores que vazaram em Washington destas conferências sobre monarquistas trabalhando com bolcheviques, e de que o governo soviético estava absolutamente sob o controle do Estado-Maior alemão, e de que a maioria dos revolucionários bolcheviques vieram da América do Norte. Em dezembro de 1917, o general Judson visitou Trotsky novamente. Isso foi interpretado como um passo para o reconhecimento do regime pelos Estados Unidos. No entanto, um relatório do embaixador Francis, datado de 5 de fevereiro de 1918, recomendou a oposição a tal reconhecimento. O memorando redigido por Basil Miles em Washington argumentava que se devia negociar com todas as autoridades russas, incluindo os bolcheviques. E no dia 15 de fevereiro de 1918, o Departamento de Estado telegrafou ao embaixador Francis em Petrogrado, informando que ele deveria entrar em contato com as autoridades bolcheviques, mas de maneira informal, sem qualquer reconhecimento oficial. Relatórios oficiais da época informavam adicionalmente que volumoso dinheiro alemão subsidiava os bolcheviques. Em 28 de novembro de 1917, o coronel House telegrafou para o presidente Woodrow Wilson de Paris, dizendo de extrema importância que fossem suprimidos na imprensa americana os comentários de que a Rússia deveria ser tratada como um inimigo. No mês seguinte, William Franklin Sands, secretário da American International Corporation, controlada por Morgan, enviou um memorando ao presidente americano descrevendo Lenin e Trotsky como agradáveis às massas e exortava os Estados Unidos a reconhecer a Rússia. Em 17 de dezembro de 1917, apareceu em um jornal de Moscou um artigo afirmando a existência de uma ligação entre a Revolução Russa e os banqueiros norte-americanos. O artigo perguntava: e prossegue argumentando que isso ocorreu porque os capitalistas dos Estados Unidos viam a Rússia como um mercado futuro e, portanto, tinham a ambição de conquistar território. Um relatório oficial, datado de 12 de dezembro de 1917, detalhava as negociações de bolcheviques com um grupo de banqueiros americanos da Missão da Cruz Vermelha norte-americana, estando a negociação relacionada ao pagamento de $2 milhões. Em 22 de janeiro de 1918, Robert Owen, presidente do Comitê de Bancos e Moedas do Senado dos Estados Unidos, próximo dos interesses de Wall Street, enviou uma carta a Woodrow Wilson, recomendando o reconhecimento de fato da Rússia, a permissão para enviar uma remessa urgente de mercadorias necessárias para ela e o envio de representantes americanos à Rússia para opor-se à influência alemã, estabelecendo um grupo de funcionários de carreira na Rússia. Muito se argumentou, neste período, nas altas esferas governamentais,
que se deveria dar apoio às autoridades bolcheviques por tanto tempo quanto fosse possível e que a nova Rússia revolucionária se voltaria para os Estados Unidos quando rompesse com o imperialismo alemão. De acordo com a informação confidencial, os bolcheviques queriam a assistência e a cooperação técnica americana, além de apoio para uma reorganização ferroviária, prometendo futuramente excluir completamente o comércio com a Alemanha. Sutton termina o capítulo dizendo que houve uma luta em Washington, que refletiu a oposição ideológica entre diplomatas da velha escola, como o embaixador Francis, com seus funcionários departamentais de nível inferior, por um lado, e financistas ligados a Wall Street, com aliados importantes no Departamento de Estado, e senadores como Robert Owen, no Congresso, por outro lado.